1.0 turbo mais potente produzido aqui no Brasil. Hoje nós iremos conhecer o Fiat Pulse em sua versão Impetus. O 1.0 turbo mais potente produzido aqui no Brasil. Hoje nós iremos conhecer o Fiat Pulse na sua versão topo de linha. E fala galera do canal Radar LH, tudo bom com vocês? Como eu já falei anteriormente, hoje o vídeo vai ser sobre o Fiat Pulse em sua versão Impetus, a versão mais cara a topo de linha, com mais equipamentos e com um novo motor que estreou nesse carro, 1.0 turbo, que é o mais potente produzido aqui no nosso país. Quando você olha para o Fiat Pulse, uma das coisas que mais se destacam é esse farol totalmente em LED, tanto as luzes normais, luz baixa e luz alta, quanto também o DRL, que é a luz diurna de rodagem, também é em LED, trazendo um ar muito mais sofisticado e tecnológico ao carro. E lembrando, esse farol de LED é em todas as versões do carro. Esse carro utiliza o mesmo chassi do irmão menor, o Argo. Mas a Fiat fez um ótimo trabalho de trocar toda essa frente do carro, o que faz com que realmente, quando você olhe, pareça um carro totalmente novo, além do interior que sofreu uma forte mudança em relação ao Argo. Esse carro possui alguns detalhes aqui na grade, como essa mini bandeira da Itália, para remeter que a Fiat é uma empresa que teve origem na Itália, além desses detalhes de Fiat em cromado também. Esse carro também é equipado com sensores de estacionamento aqui na frente para facilitar você estacionar o carro. E ele também possui um bom ângulo de entrada e saída. O Fiat Pulse ele é ofertado em duas opções de motor, 1.3 Firefly e 1.0 Turbo. Esse 1.0 Turbo que é equipado nessa unidade do carro e nessas versões, ele rende 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina. E ele possui no etanol 20,4 kgfm de torque, o que vai fazer com que você tenha ótimas retomadas e uma ótima potência para um motor 1.0. Antigamente, os motores 1.0 no máximo teriam 50, 80 cavalos no máximo. E atualmente, com a nova tecnologia dos motores turbo, eles conseguem extrair mais potência do que carros até 1.6, 1.8. E algo que chama muita atenção nesse carro é que o capô ele é partido. Isso daí vai facilitar tanto a abertura dele para o capô também não ser tão grande assim, pelo balanço dianteiro do carro ser bem grande. Então essa parte aqui ela é fixa, então o capô realmente ele é partido, dividido. Com ele fechado você também consegue perceber que ele é subdividido por essa linha que fica. Outra coisa bem interessante de falar é que esse carro também possui faróis de neblina em LED também, fazendo com que o conjunto visual do carro fique muito bonito e refinado. Esse carro possui rodas de liga leve de aro 17, diamantadas, ou seja, vão ter esse bom visual de uma parte em prata e outra em black piano no fundo. O carro nessa cor cinza que ele remete ao cinza que já foi lançado no Nivus, o cinza Moonstone. Ele também vem nesse mesmo tom de cinza e com pintura bicolor, ou seja, o teto ele vem em preto e retrovisores também, mas já o resto da lataria é em um cinza. A traseira do Pulse se diferencia muito com a traseira do Argo, trazendo essas novas lanternas com um design muito bonito e arrojado. Vem também com sensor de estacionamento, como os frontais também vem aqui na traseira do carro. Ele possui câmera de ré, o que vai ajudar também a você estacionar no carro. Veremos mais sobre essa câmera de ré e mais detalhes no interior do veículo, que vocês vão ver algumas tecnologias que essa câmera de ré tem. Ela também possui, como já falei, essas lanternas que são de LED e também o porta-malas do carro, que é de 370 litros. Como eu já falei anteriormente, o porta-malas é de 370 litros, mas esses números não são feitos pela medida padrão que costuma ser utilizada para medir os porta-malas dos carros. Ele é feito equiparado com se você estivesse enchendo esse porta-malas de água, ou seja, seriam, vamos dizer de uma maneira, que são 370 litros de água que caberia se você deixasse aqui dentro do carro. Mas na prática você não vai encher o porta-malas de água, você vai encher ele de malas. Então acaba sendo essa nova medida que a Fiat utilizou para esse carro, para dar uma maior diferença em relação ao Argo, porque como o Argo tem 300 litros, a Fiat usou essa outra medida para aumentar 70 litros na capacidade.
Na prática vai ser uma pequena diferença que você vai ter em relação ao Argo, porque eles utilizaram essa medida diferente. Lembrando também que os bancos são bipartidos, para facilitar se você quiser colocar alguma coisa maior aqui dentro do carro. E agora nós vamos para o interior do Fiat Pulse, que tem diversas novidades e vários pontos importantes. Vamos lá! E agora que nós estamos no interior do Fiat Pulse, nós iremos conhecer as diferenças em detrimento do Argo e quais equipamentos que ele tem. A central multimídia do Fiat Pulse ela tem 10,1 polegadas e diversas funções, além de ser bem rápida e responsiva ao toque. Ela possui tantas funções normais como telefone, rádio, quanto também Bluetooth, ou seja, você tem diversas maneiras de se conectar com o carro. Outra coisa bem importante e interessante que ele tem é que você pode mexer no ar-condicionado tanto fisicamente por esse botão, quanto também pela própria central multimídia nessa parte de conforto. Ou seja, você consegue mexer no ar-condicionado de duas maneiras. Então, para quem prefere que seja no botão físico, você vai ter essa possibilidade e também na central multimídia. E nesse carro, outra parte interessante do ar-condicionado é que no botão físico ele vai executar duas funções ao mesmo tempo. Ou seja, em vez de ter dois botões para mexer e regular o ar-condicionado, vai ser apenas um botão. Vamos conferir? Você vai alterar tanto a temperatura, você vai conseguir perceber aqui, 17 graus e meio, 18, 18,5. Ou seja, você vai alterar tanto a temperatura do ar, que você vai conferir tanto por essa parte daqui quanto lá em cima. E você, quando você clica no botão, você vai alterar a intensidade do ar, o que você também vai poder conferir pela central multimídia. Ou seja, o mesmo botão você vai economizar espaço e ele também fica esteticamente bonito, pois quando está alterando aqui a intensidade do ar ele fica branco e quando você clica para mudar a temperatura ele fica de duas cores, vermelho e azul, para você ter uma referência visual de que modo que ele está tendo aqui no ar-condicionado no botão. Aqui no console central ele vai ter diversos botões, tanto para desativar, por exemplo, o sensor de estacionamento do carro, e ele vai sempre acusar lá no painel central do carro para você ter certeza do que você está desativando, ou se você clicou sem querer, ele vai apresentar aqui no painel de instrumentos. Também aqui para você desativar o sistema de faixas, o alerta de faixa desligado, ou seja, ele não vai alertar quando você sair da faixa, você vai desligar esse sistema que nós vamos falar daqui a pouco. Você também tem comandos para mutar, por exemplo, o som do carro, para você silenciar o áudio. Também para você desativar a central multimídia, para você desligar esse botão, desligar e ligar. Apenas nesse botão você tem um acesso bem rápido. Aqui as travas das portas. O pisca-alerta do carro, nessa parte central. E aqui nessa direita nós temos comandos do ar-condicionado, além do de temperatura. Outros como ar-condicionado automático, a saída do ar vai ser pelo vidro e diversas outras funções. Ainda no interior aqui do Fiat Pulse, nós temos esse painel de instrumentos 100% digital de 7 polegadas, que ele vai ter diversas funções do carro e diversos modos de visualização também. Ou seja, você vai conseguir configurar o painel da maneira que você quiser. Por exemplo, aqui o econômetro, uma maneira mais simplificada nesse momento, e também, se você quiser, vai ter também o conta-giros do carro, o que é bem interessante. Além de diversos modos de visualização, tanto de consumo quanto de percurso, por exemplo, aqui desde o abastecimento, quantos quilômetros o carro andou, o consumo médio dele, ou seja, tem diversas informações do carro, fazendo com que seja um painel de bordo muito completo, com diversas informações importantes. E para a gente continuar na central multimídia por parte de configurações, nós temos que entender antes quais são os sistemas de segurança desse carro. Os principais, eles são o sistema de permanência em faixa, que ele vai por uma câmera perceber se você está mantendo dentro da faixa, da rodovia ou da avenida, ele mesmo irá corrigir o percurso do carro, o que é um sistema que vai ajudar muito na segurança e evitar que você saia da faixa. E ainda aqui na central multimídia, nós vamos ter várias configurações do carro, tanto de áudio como configurações do próprio veículo, da central multimídia e do sistema de segurança que eu acabei de falar, tanto quando que ele vai agir, se ele realmente pode atuar no freio, se ele vai atuar no volante caso você esteja saindo da faixa, se ele vai apenas avisar. Ou seja, aqui você vai ter configurações de várias partes do carro. Aqui você pode continuar tanto em questão de Bluetooth, e algo muito interessante de se ver é a câmera de ré do carro.
E algo bem interessante da câmera de ré que a gente viu lá na traseira do carro é que as linhas, elas não são fixas, elas são adaptativas em relação ao volante do carro. Ou seja, se você mantiver o volante totalmente reto, ela vai mostrar graficamente a trajetória que o carro vai fazer indo reto. Se você começar a girar o volante do veículo, ele já vai mostrar graficamente onde que o carro está estimado para ir, qual que vai ser a curva que esse carro vai fazer. E o interessante é que ao que você vai girando, essas linhas vão se adaptando na mesma velocidade, o que é bem interessante, tanto para você estacionar o carro e você mantê-lo na trajetória correta. E quando você estiver estacionando, tanto fazendo uma baliza no carro quanto estacionando de uma maneira normal, você tem essa câmera de zoom, que ele vai dar um zoom específico no para-choque do carro, que quando você estiver estacionando, você vai conseguir tanto chegar numa distância menor do carro, quanto você olhar de uma maneira bem mais precisa se está perto ou longe do carro. Então você vai ter tanto essa visão mais longe quando você estiver manobrando o carro, quanto também uma visão mais próxima para você conseguir realmente enxergar qual que é a distância que você tem do carro atrás de você. Agora nós iremos falar um pouco sobre o volante desse carro, que é multifuncional e possui esses pedal shifts aqui para troca de marcha manual. Aqui você consegue perceber que tem um local tanto para você aumentar a marcha quanto você diminuir a marcha, para você que quer ter uma trocada um pouco mais esportiva no carro. Ele também possui esse modo esporte, que ele vai fazer com que o giro fique mais alto e o carro consequentemente tenha mais potência e mais força. Quando você ativa o modo esporte, ele já muda a visualização, que fica vermelho e com o giro de uma maneira um pouco mais agressiva. E antes da gente sair aqui do interior do carro, uma parte muito importante que a gente deve falar é sobre o câmbio desse veículo, que é um câmbio CVT que simula 7 velocidades. É um câmbio contínuo variável. Ele é um pouco diferente do funcionamento do câmbio CVT, por exemplo, do Corolla Cross, pois ele possui a primeira marcha engrenada. Já esse, ele apenas vai utilizar o câmbio CVT sem utilizar nenhuma marcha engrenada. O câmbio CVT ele vai cooperar para um consumo médio melhor do veículo. Como esse carro possui um motor turbo, onde o torque dele máximo já está em 1700 RPM, mesmo sendo um câmbio CVT que poderia deixar o desempenho do carro um pouco mais prejudicado, pelo motor ter um ótimo desempenho mesmo em rotações baixas, não vai afetar muito o câmbio CVT nesse veículo. E esse foi o vídeo do Fiat Pulse na versão top de linha, a versão Impetus. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu gostei e se inscreva no canal para ajudar que eu traga mais conteúdos como esse. E comentem quais carros vocês querem ver que eu grave aqui no canal, vídeos detalhados. Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.